Hoje é dia de jogão rubro-negros, o jogo mais esperado da rodada, Flamengo e Cruzeiro, e precisamos vencer para se distanciar ainda mais dos concorrentes. Estou aqui com um compilado sobre esse jogo. Vamos ver a preparação e a cobertura desse tal jogo. Crédito de imagem referente aos cortes, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque ajuda demais e vamos ao vídeo. Verdade. Bom, no grande jogo da rodada, desta rodada, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Talvez as últimas chances do Cruzeiro ainda ter chance no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Cruzeiro venceu o Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro é meio que um Robin Hood, né? Ele ganha pontos de quem tá lá em cima, perde pontos para quem tá lá embaixo e encara o Flamengo. E nesse jogo que pode ser decisivo na briga pelo título. O Flamengo tem 4 pontos acima do Cruzeiro e pode levar essa diferença para 7 pontos com a vitória. E ainda tem um jogo a menos, o Cruzeiro está aí a classificação do campeonato. A favor do Flamengo tem um retrospecto muito favorável no Maracanã nos últimos 7 anos. Lá vale lembrar que nos últimos 7 anos também o Cruzeiro estava numa situação bem pior da que ele está hoje, né? Do ponto de vista financeiro, com SAF e tudo mais. Olha os jogos aí. O Flamengo, então, ele venceu. O Cruzeiro venceu só um dos últimos 10 jogos contra o Flamengo, que foi exatamente o jogo da ida do Campeonato Brasileiro desse ano, 2-1, que teve o gol do Gabigol no final. Essa vitória do Palmeiras deixa o Cruzeiro mais pressionado hoje. Mas no fim das contas o Flamengo também, né? Porque se o Flamengo perde o jogo de hoje, ele fica com 2 pontos apenas sobre o Palmeiras. Então, eu acho que o interessante desse jogo, e até pelo estilo dos dois times, é que os dois perseguem a vitória, por motivos talvez um pouco diferentes, né? E os dois times têm propostas ofensivas e tudo mais, né? Eu acho que a questão do Cruzeiro aí é tentar repetir a partida, porque aquele 2-1 no Mineirão, gol do Gabigol no fim, não foi só uma vitória sobre um rival ao qual o Cruzeiro não vencia há muito tempo. Foi uma vitória de afirmação daquele time do Leonardo Jardim, que continua mais ou menos no mesmo sistema desde então. Foi uma vitória categórica. E obrigou o Felipe Luiz a mudar o sistema do Flamengo, né? Foi a partir daquele jogo que o Pedro saiu, aí teve aquela situação com o Pedro, que o time teve que intensificar a marcação na saída de bola. Mas o Flamengo, de lá para cá, mudou muito, não só pelo aspecto tático, pela chegada de jogadores de muito bom nível, né? Então não tinha Saul, não tinha Samuel Lino, não tinha Jorginho. Era um outro time, né? O Cruzeiro permanece mais ou menos o mesmo, com alguns poucos reforços. Então eu acho que o Cruzeiro vai ter que jogar o seu máximo. E a minha expectativa é que o Flamengo volte a jogar bem como o Palmeiras está jogando, como a gente estava comparando. Porque o Flamengo não jogou bem contra o Estudiantes, não jogou bem contra o Corinthians, jogou 20 minutos, vai bem na parte final contra o Corinthians. Agora teve um intervalo entre domingo e quinta para voltar a fazer um grande jogo. Às vezes a gente espera demais de uma partida dessas no pontos corridos e ela não entrega, né? Fica um jogo chato, um jogo amarrado. Mas dessa vez eu não acredito, não. Acho que ela vai entregar, sabe, Tironi? Porque, sobretudo para o visitante, no caso, não é um tudo ou nada, mas é uma das últimas chances de diminuir a diferença no confronto direto. Casão, é legal esse jogo porque não vai dar pra alguém vou ficar aqui, um empatezinho tá bom pra mim. Os dois têm que ganhar. Tudo bem, até mais o Cruzeiro, né? Tem que ganhar, mas é um jogo que não é nem característica do Flamengo, por exemplo, ficar pra trás. Então deve ser um jogo legal. Claro, e o lance é assim, o Cruzeiro precisa ganhar o jogo para entrar numa luta ali de título. O empate é péssimo pro Cruzeiro. E assim, não alivia tanto pro Flamengo, mas a diferença continua do mesmo jeito, aumenta 1 ponto. O Palmeiras, independentemente do resultado, ele está na luta pelo título, porque ele tem um jogo a menos que o Flamengo. Se o Flamengo ganhar hoje, fica com 5 pontos. Se o Palmeiras ganhar o jogo dele que falta, ele vai ficar com 2 pontos a menos. Essa diferença de hoje pode ser a realidade do campeonato quando todo mundo tiver jogos iguais. Essa diferença de 2 pontos entre Flamengo e Palmeiras pode ser a realidade do campeonato, porque falta um jogo pro Palmeiras, né? Se o Flamengo ganhar, acabou. A disputa é Flamengo e Palmeiras, na minha opinião. Não tem mais como... Eu acho que o Cruzeiro, para mim, nesse momento, antes desse jogo, ele não está lutando pelo título, na minha visão,
nesse momento agora, de manhã, quinta de manhã, o Cruzeiro não está lutando pelo título. O título é Palmeiras e Flamengo. Se ganhar do Flamengo, ele se coloca novamente na luta para disputar o campeonato. Mas eu acredito que o Flamengo não vá entrar desconcentrado, como vem entrando ultimamente. Porque é uma decisão, são pontos corridos. Hoje é uma decisão. O Flamengo tem que ganhar para continuar lutando pelo título tranquilo. E o Cruzeiro precisa ganhar para entrar na luta. Então não tem como ser um jogo de estudo. Vai ser um jogo intenso, na minha opinião. Intenso desde o início. Concordo com você, Casão. E concordo com você também sobre... hoje, quinta-feira de manhã, para mim, o Cruzeiro não está na briga pelo título. Ele pode se colocar desde que ele vença o Flamengo no Maracanã, o que não é nada fácil. Agora, eu tenho uma pergunta difícil para vocês. Eu sei que não vou falar de jogadores, pelo menos um deles não é da mesma posição. Mas você só pode ter um jogador no seu time. Vitor Roque, Caio Jorge ou Arrascaeta? Nossa Senhora, que sacanagem, hein? Putz, grilo. Ah, rapaz, tempo para você votar. Quero esse, tipo um draft. Eu vou no Arrascaeta, mas eu sei que ele vai durar menos, né? Então, eu vou no Arrascaeta ainda, mas, olha, os outros têm ainda um longo caminho a traçar. Vou no Arrascaeta por enquanto. Ainda eu acho mais completo, né? Um jogador que tem criação e definição, enfim. Mas você, Casão? Então, é difícil, né? Porque eu precisava saber quem são os outros 9. Né? Porque se no meu time tem um exemplo, Ronaldinho Gaúcho, eu escolho o Vitor Roque, eu escolho o Caio Jorge. Né? Porque aí eu não vou precisar do Arrascaeta. Agora, se meu time tem 4 volantes no meio campo, sem ninguém criativo, eu ia precisar do Arrascaeta. Mas eu vou de centroavante, tá? Nesse momento, eu escolho o Vitor Roque. Então, Casão... Ó, galera, mandando aqui, tá só legal o chat aqui. Vamos adaptar a enquete do Tirone, que ele tá comparando laranja com mexerica. Não, peguei o principal jogador de cada time. Mas então, mas tudo bem, porque a gente poderia comparar, sei lá, Arrascaeta e Matheus Pereira e tal, mas vamos só de centroavante, como o Casão falou. Pedro, Vitor Roque... não tá sendo nem titular, né? Não, não é verdade. Não tem jogado tanto. Mas, porque eu acho que essa é uma... Henrique. Então, essa é uma discussão boa, porque começou o ano... Entre Pedro, Vitor Roque e Caio Jorge, não tinha nem discussão. Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Nós estamos em outubro. Exatamente, ele perdeu. Nós estamos em outubro. Pedro, Vitor Roque ou Caio Jorge? Não, acho que o Pedro está fora disso. Ele é o hoje, na quinta-feira de manhã, como disse o Casão, para mim ele perde dos dois hoje. É o pior momento dele com relação aos outros dois. Não sei o que o Casão acha, ele que conhecia bem da posição. Diga lá, Casão. Não, eu acho o Pedro o centroavante mais completo entre todos. Mas o futebol tomou um outro rumo de se jogar bola, né? E a intensidade do ataque, dos atacantes, todo treinador quer um ataque intenso, que marca a saída de bola, que corre em cima do zagueiro, e isso quem faz melhor é o Vitor Roque. O Caio Jorge também faz, mas o Vitor Roque ataca o zagueiro o tempo todo. O adversário vai sair com a bola, o Vitor Roque ataca o zagueiro com a bola, se voltar pro goleiro ele corre em cima do goleiro, e se jogar pro outro zagueiro ele vai em cima do outro zagueiro. Então hoje, para mim, se eu fosse escolher um cara, eu ia escolher o Vitor Roque por causa pelo momento dele e desse espírito de luta, dessa intensidade lá na frente. Aí eu penso, de repente, alguém do meio-campo pode fazer alguma jogada para ele, né? Mas eu prefiro ter o centroavante como o Vitor Roque nesse momento. Muito bem. Nesta quinta tem briga direta pelo título brasileiro. O Flamengo recebe o Cruzeiro. Assunto pro Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Tem jogo mais do que importante no Maracanã nesta quinta-feira, 20h30, Flamengo e Cruzeiro. Jogo do líder, que tem 54 pontos, contra o vice-líder com 50 pontos. E tem um jogo a mais, o Cruzeiro, em relação ao Flamengo. No jogo de ida do Campeonato Brasileiro, no turno, o Flamengo perdeu por 2-1. Gol do Gabigol no finalzinho. Ele fez ali
no Mineirão no rebote do pênalti. Gabigol, inclusive, que vai reencontrar a torcida do Flamengo no Maracanã. Mas o time rubro-negro de Felipe Luiz não tem, de maneira alguma, um desfalque assim importante, fora, claro, Pulgar, que já é desfalque há bastante tempo, desde o Mundial, fratura que ele teve no pé direito, então deve voltar após a data FIFA, depois de um longo tempo de recuperação. Fora isso, nenhum jogador suspenso, nenhum jogador lesionado, o time está encorpado para essa grande decisão que vai ter contra o Cruzeiro. Como eu disse, o Flamengo tem 4 pontos a mais, um jogo a menos, pode abrir 7 em relação ao seu perseguidor de momento. No Globo, em um ano, a aposta, entre aspas, Felipe Luiz, se torna realidade no Fla. E agora está convivendo com o preço do sucesso, né? Aí, ó, como ele já fica bem mais nervoso na beira do campo, porque é reta final de Campeonato Brasileiro, segurando liderança contra o Cruzeiro. Esse aí, ó, que o Estado de Minas disse que vai fazer pegar fogo no Maracanã. Com o ex-jogador do Flamengo, Fabrício Bruno, convocado ontem, né, pelo Carlo Ancelotti. E agora é hora de chamar a Débora Gares, direto do Maracanã, já trazendo a expectativa do Flamengo e Cruzeiro de hoje. Jogo que vai fazer a gente entender como é que fica essa briga, né? São 2 dos 3 postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Débora, bom dia. Tudo bom, Barreto? Bom dia para você, Coutinho, Éboli, todo mundo ligadinho com a gente. São 4 pontos separando os 2 times na tabela nesse momento, né? Ainda que o Flamengo tenha menos jogos que o Cruzeiro. É o líder da competição. O Cruzeiro está em terceiro lugar agora porque o Palmeiras, com a vitória de ontem, assumiu a vice-liderança. Mas é um jogo importantíssimo, né? Nessa briga pelo topo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo querendo se afastar, querendo ter distância para esses concorrentes. E é um jogo com tanta expectativa que os ingressos já estão esgotados, viu? Barreto e amigos, expectativa de 70 mil torcedores logo mais para empurrar o time, para continuar nessa liderança, para ganhar essa gordura. E expectativa também de que o rubro-negro possa utilizar força máxima nesse jogo. O Ayrton Lucas volta de cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que precisaram ser substituídos no intervalo do último jogo, não preocupam. Então o técnico Felipe Luiz tem aí à disposição praticamente todas as peças para poder montar um time bem ofensivo, enfim, um time que consiga essa vitória logo mais. Lógico que o Pulgar é o único que ainda está fora, está ainda fazendo transição por conta daquela lesão no pé direito, mas no mais, todos à disposição. A gente, inclusive, imagina um Flamengo da seguinte forma, ó, com Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, mas como eu disse, Ayrton Lucas está à disposição. Meio campo, Jorginho, Saul e o Arrascaeta. Arrascaeta que, inclusive, trava um duelo particular com o Caio Jorge, pela artilharia desse Campeonato Brasileiro, né? O Arrascaeta está com 14 gols, Caio Jorge tem 15. Lá na frente, Plata ou Carrascal, que inclusive foi muito bem na partida contra o Cruzeiro, na vitória de virada por 2-1. Foi ele que deu assistência para esses 2 gols. O pessoal começou a falar na dupla Carrasca, né? Carrascal com Arrascaeta, é a dupla Carrasca do Mengão. Talvez tenha essa chance de ser titular mais uma vez. Samuel Lino lá na frente e Pedro provavelmente montando esse time para enfrentar o Cruzeiro. A outra curiosidade, logicamente, é ver o Gabigol em ação pelo Cruzeiro aqui no Maracanã, né? Como eu disse, Maracanã que vai estar cheio. Gabigol, que foi um ídolo da torcida do Flamengo, deixou este Maracanã num jogo lotado também na sua despedida. Já enfrentou o Flamengo, inclusive no primeiro turno, fez o gol da vitória do Cruzeiro de pênalti, mas agora vai enfrentar aqui o ex-clube dentro do Maracanã com toda essa pressão da torcida. Vamos ver como vai ser isso logo mais. Como eu disse, ingressos esgotados, bola rolando 8h30 da noite, transmissão no Sport TV e no Premier, e toda essa expectativa para um grande jogo. Vamos ver como é que fica a tabela, como é que se ajusta tudo depois dessa competição, desse jogo, Barreto. Na escalação do Flamengo ali tinha uma dúvida que é por questão física, né? Léo Pereira ou Danilo. Sim. Carrascal, né? Quase que eu falo Carrasca, já formando a dupla. Carrascaeta. Carrascaeta. Carrascal e Plata virou uma dúvida técnica pelo bom desempenho que o Plata teve jogando pelo lado direito? Eu acho que, além de técnica, tática também. Eu acho que é mais tática. Entregam coisas diferentes, né? Sim.
Com o Plata você tem mais agressividade. Mais profundidade. E recomposição rápida, né? Um jogador que defensivamente ajuda mais do que o Carrascal. Com o Carrascal você tem um segundo meia. Você tem um jogador que é tão criativo, não quanto o Arrascaeta, mas ele tem ali muita criatividade, muita capacidade técnica. Tem ficado claro isso nos últimos jogos do Flamengo e no jogo contra o Corinthians mais ainda, né? E você pega o lance do gol da virada do Flamengo em detalhes, assim, o gesto técnico dele, todo mundo acha que ele vai dar o passe pro Arrascaeta, ele vira o pé no último momento pro Luiz Araújo, Luiz Araújo vem, bate de chapa e vira o jogo pro Flamengo. Eu tô muito curioso para esse jogo, tô muito ansioso para esse jogo já há alguns dias, porque o Cruzeiro tem muitas possibilidades também de vir ao Maracanã e incomodar o Flamengo pelo jeito que joga. Acho que o confronto entre as equipes do primeiro turno é um bom exemplo disso, né? Foi uma das poucas equipes do campeonato que durante um bom período do jogo deixou o Flamengo em dificuldade. Acho eu que o Cruzeiro não vai ter uma postura tão agressiva hoje, vai esperar mais o Flamengo e faz isso muito bem. Todas as vezes que fez isso muito bem. Nem sempre marcando tão atrás, marcando mais ali no bloco médio, né? Começando a combater perto da linha de meio campo. E quando rouba a bola, sai com muita velocidade com o Caio Jorge, com os jogadores de lado de campo. E até o Matheus Pereira, que conseguiu se encaixar bem nesse estilo de jogo. Eu também. Eu espero não me decepcionar, né? Com essa minha ansiedade, com essa minha grande expectativa. Acho até, com todo respeito aos jogos de ontem e aos outros jogos desta quinta-feira, inclusive com o jogo de terça-feira do Galo, que abriu a rodada, acho que é o jogo mais esperado para a rodada. E assim, e tem um componente que, na minha opinião, pode ser importante demais para o Flamengo, tá? Porque hoje a diferença ela é de 4 pontos entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo com um jogo a menos. Uma vitória hoje do Flamengo, o Flamengo coloca 7 pontos, né? A gente está olhando a tabela do campeonato. Né? Basicamente, né, a gente deixa o Cruzeiro numa situação desconfortável na tabela em termos de título, tá? E aí, no dia 19 de outubro, a gente tem o Flamengo e Palmeiras, uma vitória do Flamengo. Não vou dizer que já bate campeão, que já é para entregar a taça, mas acho que o Flamengo encaminha muito o título de 25, de campeão brasileiro de 25, se vencer hoje a equipe do Cruzeiro e se ganhar do Palmeiras no dia 19. O Flamengo tem 2 jogos em casa contra os seus perseguidores diretos. E eles se enfrentam ainda. E ganhando os 2, mantendo tudo como está hoje. Sim. Né? Se os resultados dos outros jogos forem iguais, né? Ele tem condição de abrir 7 pontos para o Cruzeiro e 5 para o Palmeiras. E se pode abrir 10 para o Cruzeiro porque tem um jogo a menos que o Cruzeiro. É lógico que o campeonato não acaba nesses jogos, mesmo que dê tudo certo para o Flamengo. Sim. Né? E ainda tem um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Ainda tem esse jogo. Ainda tem um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Que obviamente, né? Alguém vai perder pontos. Alguém vai perder pontos. Né? Ou alguém vai perder 2 pontos, ou alguém vai perder 3 pontos. E se você olha para o outro lado, tanto para o Palmeiras daqui a pouco, quanto para o Cruzeiro hoje, é a chance de se aproximar do Flamengo. Exatamente. É a melhor chance do mundo. O melhor momento do Maracanã. É porque você tem um confronto direto. É desconfortável. Mas... E aí é o seguinte, depende só de você, né? Não é você ficar esfregando a mão e torcer para alguém ganhar do Flamengo. Ou seja, tomara que alguém tire ponto do Flamengo, não. Hoje o Cruzeiro tem essa possibilidade. Ele, Cruzeiro, diminuir essa distância. Para ser campeão tem que conseguir esse tipo de resultado. Sim. Né? Ganhar do líder na casa dele. E aliás, a gente tem aqui, eu estava falando, né? Claro que os confrontos diretos serão muito importantes, mas você também não pode deixar ponto nos outros jogos. Eu tava fazendo uma conta aqui rápida de qual foi em qual universo o Flamengo perdeu 7 pontos recentemente. O Flamengo, pra gente chegar nessa conta, tem que voltar no jogo contra o Santos, lá no primeiro turno. Então, assim, se o Flamengo abrir 7 pontos agora, mantendo o ritmo, a média de pontuação que tem, exatamente, não pega mais, cara. É difícil. Mesmo nesse outubro super desafiador que tem, aliás, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, né? O Cruzeiro tem menos jogos. Se a gente olhar, a gente já botou os 3 aqui em outras situações. Esse é o outubro do Flamengo, especificamente, né? São jogos concentrados. O Palmeiras ainda tem um a mais, porque o Palmeiras vai pagar um asterisco na data FIFA contra o Juventude. Aliás, reclamou muito, né? Porque perde muitos jogadores na data FIFA. O Flamengo tem 3, 6, 7 jogos nesse mês. O Palmeiras, 8. E o Cruzeiro tem 5, se não me engano. Então, assim, essa é uma diferença que pesa a favor do Cruzeiro. Sim. Não tem como... Já era uma diferença anterior à eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro tinha caído
Cruzeiro tinha caído cedo na Copa Sul-Americana, né? Enquanto o Flamengo e o Palmeiras seguiam na Copa do Brasil e em torneios sul-americanos. E o Flamengo, nesse mês, tem 3 jogos dentro do atual G4. E o Botafogo acabou de chegar lá, né? E além da rivalidade toda. Na matemática da tabela, a gente não sabe durante o jogo, mas na matemática da tabela, até um empate hoje pro Cruzeiro não é ruim. Para o Cruzeiro. Porque ele mantém uma distância de 5 pontos e vai jogar menos. Para ver se acontece alguma coisa aí, né? E vai jogar menos. Agora, a derrota, ele pula para 7 pontos e ele tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, assim, de repente, isso pesa. Todos achávamos que o Cruzeiro ia com os 11 principais para o jogo, mas ontem a gente teve a confirmação, o Guto Rabelo está acompanhando o Cruzeiro aí no Rio de Janeiro. O Wanderson, que é o titular dessa posição aí, dessa ponta esquerda, sofreu uma lombalgia e por isso está fora do jogo. O Cruzeiro vai ter, então, 3 desfalques. Esperava-se que só o Fagner seria um desfalque, que é quem está na transição, mas o Wanderson apareceu com essa lombalgia e o Jonathan Jesus, que foi titular no sábado contra o Vasco, substituindo o suspenso Vijalba, também está fora. Teve um trauma no joelho direito, mas aí é no banco de reservas. Vamos agora mostrar as participações em gol no Campeonato Brasileiro, que terão um peso grande nessa partida de hoje. Quer dizer, não podemos garantir que terão, mas tem chance aí, né? Líder, vice-líder, terceiro colocado e o 8º estarão em campo no Maracanã. Vamos dizer aí que tem os 2 melhores jogadores do campeonato pra mim, Arrascaeta e Caio Jorge. O Arrascaeta com mais participações em gol do que partidas disputadas, porque ele esteve em 22 do Flamengo. É um absurdo. O Caio Jorge também próximo da média de uma por jogo. Eu não tenho aqui agora o número de partidas em que ele entrou como titular, ou que ele participou, na verdade, né? E o Matheus Pereira contribuindo ali com 11, o Pedro está em terceiro com 14. Então, muita gente capaz aí, né, de fazer gol ou de contribuir. Se tivesse que fazer uma seleção do campeonato hoje, antes de acabar, eu sei que geralmente costuma dar errado isso, mas é impossível não colocar Matheus Pereira e Arrascaeta e Caio Jorge. É impossível. É impossível. Não tem como. Ainda tem um Pedro ali atrás, né? A crescente. Caio Jorge tem 24 jogos, tá? Arrascaeta 23 participações em 22. Caio Jorge 21 em 24, Pedro 14 em 17. Cara, isso ilustra pra mim tudo ali, um pouquinho abaixo ou acima de uma contribuição por jogo. A transformação do Arrascaeta como jogador, né? Porque, por exemplo, assim, qual é o jogador ali que é o Alan Patrick, vamos botar assim em termos de posição, né? Alan Patrick e também o Matheus Pereira, que seriam jogadores próximos ali do atacante. Hoje o Flávio Lopes virou isso, né? É verdade. Ele não era, desde o começo do campeonato. Olha a capacidade do Arrascaeta, assim. Ele é um jogador que está ali no nível, né, de jogo, né? De jogo, quando eu falo de parte tática, do Matheus Pereira e do Alan Patrick. Mas o Arrascaeta artilheiro hoje, assim, é impressionante. E esse foi o ano em que ele ganhou um tempinho para descansar. Sim. No começo da temporada. Ele não jogou, basicamente, Carioca. Poucos jogos. Isso muito provavelmente. Lembrando que foi também uma temporada que teve Copa do Mundo de Clubes e ele, né, foi utilizado. Isso aí fez, né, a gente tem que chegar à conclusão de que isso fez. E eu acho que jogar mais próximo do gol adversário desgasta menos. Como ele é usado, você participa menos do jogo em termos de toda hora a bola tá contigo, toda hora a bola tá, entendeu? Não, e isso é um mérito muito grande do coletivo do Flamengo, do time do Flamengo. Você tá pensando no todo, né? No todo. Se a gente olhar o Flamengo atacando, todo mundo sabe como é que o Flamengo ataca, todo mundo sabe onde os jogadores vão se posicionar. Isso, claro, não impede dele trocar de posição, hora com o Samuel Lino, hora com o Pedro, enfim. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece ao longo do jogo, os jogadores têm essa liberdade, mas a zona do campo onde ele vai atuar, você não vê, por exemplo, o Arrascaeta descer para pegar a bola no pé do volante. Isso. No pé do zagueiro. Isso. Como em outros momentos aconteceu em times do Flamengo, que eram menos organizados. E a briga... Tá aí, galera, o vídeo. E esse jogo, ele é muito esperado. É o jogaço da rodada, porque entre até então... porque o Palmeiras ganhou ontem, agora é o vice, mas era até então o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai ganhar de 3-0, é o meu placar, e já vai tirar um da concorrência, vai ficar só Flamengo e Palmeiras. E logo, dia 19, a gente já liquida mais um, que é contra o Palmeiras dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã, o Flamengo é estar invicto, não perde pra ninguém. Quem tem menos derrota no campeonato, o Flamengo tem duas questionáveis, porque o Flamengo tava... Uma foi aquele pro Santos, lá na Vila Belmiro, que estenderam o tapete pro Neymar. Foi muita parceria ali. Tinha que esquecer parceria, a amizade
e jogar futebol, a gente ganharia sim lá dentro na Vila Belmiro. Mas beleza. E a outra foi contra esse próprio Cruzeiro, onde estava aquela questão que o Flamengo, o Felipe Luiz estava em transição entre Pedro ou Bruno Henrique ali, porque o Bruno Henrique vinha jogando direto e teve tudo aquele embrole, né? E aí agora chegou Saul, Jorginho, Samuel Lino, chegou reforço. E nesse jogo de hoje à noite vai ser um jogaço. Domínio total do Flamengo. O Cruzeiro vem com desfalques em si, mas tem tudo para dar Flamengo e vai dar Flamengo. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like, compartilha, dê sua opinião, dê seu placar e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.